Olá pessoal, que bom poder estar aqui novamente em mais um programa. E devido a todas as coisas importantes que falamos aqui, eu te digo, vamos pensar? E hoje eu estou aqui com a terapeuta Bia novamente, né? Agora à frente comigo aí apresentando o programa Vamos Pensar. Obrigado por estar aqui, Bia. Eu que agradeço, Paulo. Mais uma vez estar aqui, com certeza, né? É sempre bom e vamos falar de hoje uma coisa um pouco mais suave, né? Opa, então legal. Já a gente vai falar o que a gente vai trazer de assunto importante. Mas tá certo. Como a gente sempre faz, tem pessoas que comentam, né, nas postagens. Depois que passa na TV o programa, geralmente eles vão para as redes sociais da MDTV, como Instagram, ou às vezes vai para o YouTube e Facebook, e as pessoas às vezes comentam lá e a gente sempre convida, né? Se você quiser comentar a respeito das coisas que a gente fala aqui, perguntar alguma coisa que você ouviu, ansiedade, depressão, baixa autoestima, o que for, você pode perguntar e trazer para cá. A gente vai tentar fazer esse debate, né? Agora a Bia sempre comigo aqui. E uma pessoa perguntou no YouTube, eu trouxe a pergunta dele, vamos, antes de entrar no tema, né, fazer como que a gente sempre faz, respondendo pelo menos essa pergunta aqui hoje. O Estênio Armindo Júnior perguntou o seguinte no YouTube: e sobre a hipnose, o que pode falar sobre isso? Psicanálise ou hipnose? São diferentes ou coisas juntas? Estênio, obrigado por você ter perguntado, né? Sinal que você está aí como um telespectador do programa Vamos Pensar. Agradeço demais a sua audiência e a sua pergunta, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. As pessoas têm falado muito, né? A gente vê nos filmes, por exemplo, hipnose, pessoas balançando aquele pêndulo e a pessoa ali fica hipnótica, tal, até que ela entra em transe, algum estado ali. Poxa, mas o que é isso, né? Freud, ele começou a psicanálise, até anotei aqui, em 1882. Ele começou os testes de como que ele poderia tratar as pessoas emocionalmente com a técnica que veio a ser a psicanálise. E 10 anos depois, em 1892, acho isso mesmo, ele abandonou a hipnose que ele havia começado. Opa, o que você está querendo dizer? Foi Freud? Isso mesmo. Entre as técnicas psicanalíticas que Freud foi desenvolvendo a partir de 1882, ele foi criando também outros métodos até entrar na hipnose. Hipnotizava a pessoa e ele conseguia acessar o inconsciente dela. O trabalho do psicanalista é acessar o inconsciente do paciente, fazendo ele se redescobrir, eliminar no foco os problemas, está tudo no inconsciente. E Freud acabou pensando assim, peraí, eu vou hipnotizar a pessoa, e a pessoa ali no estado hipnótico, né, quem vai ser o comandante da ação toda é o hipnotizador, né, no caso o terapeuta, ele vai estar ali, o que vai hipnotizar, e a pessoa em transe, ela vai começar a falar na verdade responder as perguntas do hipnotizador, que seria. E o que acontece? Freud, um momento ele parou para pensar, peraí, eu consigo tirar o inconsciente das pessoas, o que está lá no inconsciente, através da hipnose, mas quando a pessoa desperta da hipnose, ela não consegue mais lembrar, ela não tem parte nas lembranças do que ela consegue acessar. E Freud falou assim, poxa, só o hipnotizador, quem está ali do outro lado hipnotizando, vai saber o que a pessoa falou, porque ela está em transe e está respondendo aquelas coisas. Quando ela acorda, ela não lembra mais. E ele viu que o autoconhecimento através do inconsciente é melhor vir para a pessoa quando ela está acordada, quando ela está ali sã, ela não está hipnotizada. Então Freud acabou vendo que é melhor abandonar a hipnose, né? Ele fez isso em 1892, né? Passando esses 10 anos fazendo o teste, e ele falou, peraí, vou abandonar a hipnose e fazer outras técnicas da psicanálise, como a associação livre, né? Uma hora a gente vai falar a respeito disso. Então Freud ele abandonou por esse motivo, né? Respondendo a pergunta do Arminio Júnior. Faz parte da psicanálise a hipnose, mas em algum momento, com o criador da psicanálise, ele abandonou essa técnica da hipnose e começou ali a fazer as técnicas psicanalíticas mais utilizadas hoje em dia, como associação livre. Conversando com a pessoa vai falar a cura pela fala e ela vai sim acessar o inconsciente dela, mas acordada, sem estar no estado hipnótico, que é o que Freud viu que era bem mais proveitoso.
Então, algumas pessoas ainda trabalham com hipnose, mas aquela psicanálise purinha, a filtrada por Freud, quando ele decidiu abandonar a hipnose, é essa, né? As técnicas psicanalíticas, a pessoa está lá sã, falando e ali se redescobrindo, conforme vai acontecendo na psicanálise hoje em dia. Armindo, muito obrigado, Estênio Armindo, né? Obrigado por seu comentário, e você aí que está assistindo o programa e também, veio uma dúvida agora. Assim que acabar o programa, procure as redes sociais da MDTV e deixe sua pergunta que a gente vai trazer para cá. Bia, então vamos entrar no assunto que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Né? É interessante essa parte da hipnose, quando as pessoas perguntam. É bem interessante. Porque as pessoas têm dúvida. Poxa, mas calma aí, eu vi alguma coisa de hipnose. Pô, as pessoas têm essa dúvida, né? Qual é a correlação que ela tem com a psicanálise hoje em dia, né? Então, é uma dúvida. Se for entrar mais a fundo sobre esse assunto, né? Hipnose, tem muita coisa ainda que pode falar, né? Porque Freud também, ele viu que era uma ferramenta um pouco perigosa, né? Porque caindo em mãos erradas, a pessoa poderia tanto usar isso como uma forma, vamos dizer assim, digamos assim, charlatã, né? Enganando pessoas, né? Não sabendo hipnotizar ninguém, fingindo hipnotizar, né? Ou usando isso de uma maneira assim mal intencionada. Imagina a pessoa num transe da hipnose e uma pessoa hipnotizadora, entre aspas, mal intencionada. A pessoa depois ela não lembra de nada. E também assim, para a pessoa conseguir realizar uma hipnose é muita técnica, não é qualquer um que consegue. Freud conseguia, depois de muitos e muitos anos de estudo e conhecendo a mente humana, ele era um psiquiatra, né? Então, assim, é bem complicado, por isso que foi abandonado e por isso que é um assunto bem polêmico, né? Assim, várias áreas profissionais condenam a hipnose, né? Não é vista com bons olhos, né? Bom, apesar que também a psicanálise, no início também, que Freud, ele elaborou a psicanálise, também ele foi muito mal todo visto. Mundo ficava meio assim, psicanálise, sim, imagina, né? Foi muito mal visto na época. época, né? Porque foi uma coisa revolucionária, né? Uma coisa assim, moderna, né? Mas hoje é muito usada e reconhecida, né? No Conselho Nacional de Psicologia, e inclusive tem psiquiatras que vão querer estudar a psicanálise, né? Porque ela é muito eficiente para poder ajudar em traumas, né? Que bacana, né? É bom sua complementação aí que já ajudou. Então respondemos bastante do telespectador, né? A sua dúvida, e não deixe de comentar quando você tiver dúvidas, tá? A gente quer trazer para cá. Eu e a Bia, a gente está ansiosos pelos seus comentários e trazer para cá para a gente poder falar sobre isso. Então, daí você pode comentar no Facebook, YouTube, porque a gente vê os comentários ali e é bom a gente ver as perguntas das pessoas. Legal essa interação aí. Bia, fala pra gente então qual o assunto importantíssimo que a gente vai trazer hoje aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre equilíbrio emocional. Opa, equilíbrio emocional. Agora a gente vai entender o que é isso. O que é o emocional e como que a gente equilibra ele. Poxa, será que é uma coisa de círculo? Nada a ver, mas a gente vai explicar o que é isso. A Bia veio bem preparada, a gente também vai conversar bastante sobre isso. O que a gente pode dizer então, Bia? Equilíbrio emocional. A gente sabe que às vezes as pessoas enfrentam dificuldades emocionais em suas vidas. Elas enfrentam dificuldades, um monte de coisa que se depara no dia a dia, a pessoa fica ali desconcertada com muita coisa que acontece. Como não abalar essa pessoa? É aí que entra o equilíbrio emocional, a ponto dela conseguir, peraí, aconteceu uma coisa ruim comigo, mas eu não preciso me desmanchar emocionalmente por completo. Eu tenho que ter um certo equilíbrio a ponto de eu ficar, de certa forma, entender que teve o problema, absorvê-lo, né, mas não me deixar cair por completo. Às vezes as pessoas, poxa, como eu vou lidar com isso? Talvez um equilíbrio emocional, que é o que a gente vai falar hoje, né? O equilíbrio emocional pode trazer uma ajuda muito grande caso que você tenha. E o que entra mais nisso aí, de equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional é a capacidade que uma pessoa tem de gerenciar de uma forma eficaz as suas emoções, mantendo uma resposta equilibrada diante das situações do cotidiano, do dia a dia, ter um controle do excesso de reatividade emocional. Então envolve compreensão,
envolve uma compreensão saudável, né? Envolve uma gestão construtiva de sentimentos, saber o que você está sentindo, e também saber adaptar, né, as circunstâncias. Na psicologia, né, nas questões da psicologia, ela abordou isso, assim, elaborou assim, de uma forma resumida em 10 tópicos, né? Como eu posso ter mais equilíbrio emocional. Então eu vou começar com uma primeira delas, que é a resiliência. Né? O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de superar a dor com mais facilidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que... Uma característica de uma pessoa que ela tem uma capacidade de superar a dor com facilidade. Por exemplo, ela não se vitimiza, né? Ela não tem pensamentos de vitimização. Ela não acha também que todo mundo conspira contra ela o tempo todo, a todo momento. Por exemplo, se ela levou algum golpe, se ela foi, sei lá, alguém, vamos dizer assim, no modo metafórico, né? Metáfora falando, levou uma punhalada nas costas, né? Ela vai conseguir se levantar, sacudir a poeira, vamos dizer assim, e dar a volta por cima. Ela vai seguir em frente, né? Assim, eu acho bem interessante também, porque quando fala sobre resiliência, eu lembro muito daquela música do Lenine, que chama Envergo, mas não quebro. Opa, música boa, música boa. Ou seja, assim, vamos dar um exemplo, como se fosse um bambu numa tempestade, num vento muito forte, ele se enverga e ele vai até o chão. Só que o bambu ele não quebra. Daí depois ele volta de novo, né, e se recupera, se restabelece, fica reto, ereto ali, né? Então isso aí é uma metáfora de como é uma pessoa resiliente. Ela pode ir até o chão. Seria mais ou menos assim, o bambu seria, entre aspas, o emocional, ele pode envergar, eu fiquei com momentos baixos, com a dificuldade, mas eu não quebro, eu mantenho o equilíbrio emocional, mais ou menos isso. Eu acho que também não é só o emocional, não, físico também, né? E a pessoa, então, ela consegue voltar novamente. E o interessante, que eu acho que é a melhor parte, é que tem pessoas que quando elas voltam novamente, elas voltam ou melhores do que elas eram, ou às vezes voltam num lugar melhor do que elas estavam. Então, ou seja, ela evolui, né? Igual aquela frase, né? O que não me mata me fortalece. Então, isso que é uma pessoa resiliente, né? A segunda... como é que fala? Ferramenta. Isso, a segundo tópico, né? Seria a proatividade. Uma pessoa que tem equilíbrio emocional, ela é proativa, né? O que é proatividade? Antecipar. Atividade, ação, ou seja, então ela toma iniciativa, né? Ela não espera alguém fazer por ela vai lá e faz, ela toma responsabilidade. Seria o contrário da reatividade. Sim, vou chegar aí, exatamente, né? Então ela se responsabiliza pelas suas ações, ela toma iniciativa, ela não culpa os outros pelas coisas que aconteceu. Mesmo que às vezes os outros possam até ter uma parcela de culpa, sim, mas é como eu falei, ela não se vitimiza, ela vai lá, tá bom, dá a volta por cima e ela vai lá e faz, mesmo que foi difícil para ela, mesmo que alguém fez algo que a prejudicou, jogou ela numa cova, né? Ela não fica o tempo todo culpando os outros, ela vai lá, ela sabe que a responsabilidade da vida é dela mesma, ela vai ter que como é que fala? Resolver os BOs dela. É aquele negócio que tu fala, né? Vai lá, levanta, sacode a poeira e vai em frente. Por cima, vai lá e faz. Isso é a proatividade, né? E ela sabe fazer escolhas também, que é, como você falou, reatividade, que é o oposto da reatividade. Uma pessoa reativa é uma pessoa que, por exemplo, a pessoa jogou você na cova, ela vai lá e revida, né? Ela quer se vingar, mas se vingar, tipo assim, fazer o mesmo comportamento que aquela pessoa fez, né? Não é a forma mais inteligente de você dar a volta por cima e ser resiliente, ter equilíbrio emocional.
A gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, né, eu acho que está cada vez aumentando pessoas que têm características que elas têm, vamos dizer assim, elas são, parece, viciadas em confusão. Elas gostam de criar conflito e discórdia. Então, quando você está perto de uma pessoa assim, você vê que ela gosta de cutucar você com a vara curta, ela gosta de desestabilizar, a melhor forma que você tem é não entrar no jogo dela, não revidar, né? Simplesmente saia, né? Simplesmente se distancie da pessoa e coloque arestas, coloque limites. E se ela não respeitar o seu limite, é o momento mesmo de não tem como. Isso ainda você dentro tem que romper o laço de relacionamento ainda com essa dentro da pessoa. proatividade, que ela tem que ter uma proatividade para tomar essa atitude, sim, por exemplo. Ela não pode ser reativa, porque geralmente essas pessoas que gostam de nos prejudicar e gostam de nos cutucar, elas querem exatamente isso, ver a nossa se desestabilizar ali. Ela se alimenta disso. Então você não pode ser reativo, você não pode dar aquilo que ela quer, porque você vai estar alimentando a neurose dela. Então o que você vai ter que ser? Você vai ter que ser como uma águia, olhar a situação por cima, né? E dar um jeito de... Ou você impõe limite, respeito, coloca suas arestas ali, e se não der certo, vínculo, distancie vínculo, corte o vínculo. Então podemos dizer, Bia, que os relacionamentos de amorosos, ou relacionamentos de amizade, ou seja o que for, podem ser estabelecidos, mas com limites. Sim. Até onde você, eu posso chegar até aqui com segurança emocional, mas se eu perceber algo, eu retraio e faço essa proatividade de abandonar. Exatamente, tem que impor limites, faz parte. Também sai até um tópico que eu acho que até a gente adiantou aqui. Opa, gente. É um tópico também de equilíbrio emocional, que é impor limites. Porque você protege o seu emocional, protege as suas emoções, né? O estresse, a exaustão, e você vai mostrar que você está no comando ali da sua vida, né? Que é você que comanda. E também pessoas reativas, elas pensam muito no passado também. Se eu tivesse feito aquilo, se eu não fosse naquele lugar, se eu não tivesse feito aquilo outro, sabe? Vivendo sempre no passado, sabe? Isso é ruim, porque você tem que pensar no presente, você tem que viver o presente. É essa a melhor forma de você garantir um equilíbrio emocional. Não ficar nem pensando muito no passado e também nem ficar pensando demais no futuro, porque você tem uma exaustão tremenda. Eu vou falar mais a respeito disso, né? É um outro tópico também, de você saber pensar, viver o presente. Né? Tem pessoas que realmente, né, só fazendo um parênteses sobre isso, Bia, que tem muita gente que foca ou coisas do passado ou numa ansiedade por coisas que ainda não aconteceram, né? Então é bem importante as pessoas entenderem que existe um equilíbrio até para isso, para você não ficar sofrendo nem pelo que passou e nem por ansiedade ao que está por vir. Então acho que quem está em casa pode até se identificar com isso, algumas pessoas estão passando por isso. Uhum. Tem mais outro tópico aí, né, Bia? Qual que seria? O terceiro tópico é ter objetivos em mente e trabalhar por eles. Se você sabe dos seus desejos e das suas necessidades, você vai ter mais facilidade em focar e saber os objetivos que você tem, né, na sua mente. Por exemplo, sabendo o que você quer, sabendo o que você precisa, tendo os seus objetivos em mente, você se torna uma pessoa mais eficiente e uma pessoa mais eficaz. O que é? É a mesma coisa, eficiente e eficaz? Não. São coisas diferentes. Uma pessoa eficiente é uma pessoa que sabe o porquê ela faz determinada coisa, determinado objetivo, ela conhece o motivo pelo qual ela quer aquilo. Agora, uma pessoa eficaz, ela sabe como fazer aquele objetivo que ela almeja, que ela trabalha. Entendeu? Então, essa é a diferença. E quando você é mais eficiente, quando você é mais eficaz, você aumenta o seu potencial, que é essencial para uma pessoa ter equilíbrio emocional. A gente está falando então que a pessoa pode até crescer tomando essas atitudes. Sim. Ter crescimento na vida. Exatamente. O quarto é gerenciar sua vida, né? Como que você gerencia melhor a sua vida? Primeiro, você tem que definir prioridades na sua vida,
né? Quais são as suas prioridades? Quais são as coisas importantes para você? Quais são os seus princípios? Né? Quais são os seus planos? Como que você vai fazer para chegar, para agir? Né? Outra coisa também que é importante para você saber gerenciar a sua vida é que muitas vezes você vai ter que aprender a se adaptar. A adaptação principalmente a mudanças, porque a nossa vida não é o tempo todo a mesma coisa, né? Sempre acontece coisas inesperadas e é muito importante você saber ter a capacidade de se adaptar a mudanças, né? E isso requer planejamento, muitas vezes você vai ter que planejar, né? Outra coisa importante também para uma pessoa ter equilíbrio emocional, que é primordial. A pessoa ela precisa ter um estilo de vida saudável. O que é um estilo de vida saudável? Muitas pessoas falam tanto, hoje em dia fala tanto em vida saudável, não sei o que, fitness, não sei o que lá, né? Mas as pessoas se perdem, porque elas acham que será que vida saudável é só tomar whey protein e ficar bombado na academia? Não é. Vai muito mais além do que isso. E às vezes eu acho que uma pessoa que faz isso não é sinônimo de que ela está tendo uma vida saudável, tá? Uma vida saudável, o que é? É você dormir suficiente, né? São as coisas básicas, né? Mas que tem que ser bem feitas, você tem que ter bem na sua vida, para que você não adoeça, nem emocionalmente e nem fisicamente, porque o emocional e o físico está totalmente interligado. Então, dormir bem e as horas necessárias, né, suficiente, é o essencial para você ter equilíbrio emocional. Se alimentar bem, fazer exercícios físicos, fazer alguma atividade física. Quando eu falo exercícios físicos, muita gente confunde que a pessoa tem que ser um maratonista. Tem que ser um esportista de alto rendimento. Não, tá? Uma caminhada, um treino na academia. Você não precisa ser expert, carregar 100 quilos cada lado ou qualquer coisa desse tipo, né? São coisas assim prazerosas do dia a dia que vai te ajudar a dormir melhor, que vai ajudar a evitar doenças, que vai ajudar a você ter mais disposição, aumentar a densidade óssea, a musculatura, enfim, né? Coisas físicas, uma caminhada, uma dança, que mais, Paulo? Fala aí, cita aí, esporte, futebol, jogar um futebol com os amigos, um vôlei. Os próprios hobbies que a pessoa gosta, tem diversas coisas que ela pode fazer e inserir dentro disso. Sim, e fazer com frequência, tá? Fazer assim, o máximo que você puder. É bom, pelo menos, fazer uma caminhada, começar aí, se você não está acostumado, né? Você pode fazer uma caminhada leve, de 30 minutos, depois passa para 1 hora, mas o importante é você se exercitar, né? Porque melhora até o ânimo, libera endorfinas, né? Que controlam a nossa ansiedade e controla também, às vezes, as cargas emocionais negativas que a gente tem durante o nosso cotidiano, porque todo mundo tem, né? No trabalho, no estudo, enfim. Então é importante fazer atividade física, alguma atividade física, de preferência que você goste. Mas eu não gosto de fazer nada. Então procure saber o que você gosta, nem que for dança, né? Procure saber, alguma coisa você deve gostar sim, aprenda a gostar, procure algo que te interesse, né? E que vai fazer uma diferença grande na sua vida, né? Às vezes você pode fazer, nem precisa gastar muito dinheiro com isso, você pode fazer no seu bairro, você pode fazer na pracinha, né? Enfim, mas comece, né? E outra coisa também, ter um hobby, como você falou, é importante. São itens que fortalecem de verdade, né, a saúde mental, né? Sim, e que dá, por exemplo, você consegue descarregar muitas vezes aquela carga emocional negativa, que ninguém é de ferro, né, Paulo? Muitas vezes equilíbrio emocional não é fácil nos dias de hoje. Bia, você deu um monte de dicas aqui, muito legal para essa parte de gerenciar suas vidas. E eu, só se me permite fazer um parêntese, que eu acho que é bem importante,
Às vezes as pessoas estão ouvindo aqui e falam assim, nossa, você falou coisas aí que eu não faço nada, às vezes eu não durmo bem, não exercito, não tenho nem o hobby direito, não faço nada, mas isso aí diz respeito a mudanças positivas. Então a pessoa pode adaptar e fazer mudanças necessárias. É aquela quebra do paradigma. Às vezes é difícil começar, mas se você fizer, que é aquele negócio de quebrar a onda da praia, é difícil até chegar no outro mar, é difícil você quebrar as ondas, mas depois você deslancha. Então é importante, se você destacar, essa pessoa que está do outro lado aí da telinha, destacar que às vezes ela não tem esses hábitos que seriam muito bons para gerenciar a sua vida, ela poder virar uma chave e começar essas mudanças quanto antes, né, Bia? Sim. Uma coisa que é importante também, hoje a gente tem uma confusão muito grande sobre quando fala sobre alimentação saudável. Né? Até como eu já citei aqui, a doutora Sophie Deran, que é uma nutricionista muito renomada, né? Ela já cita, ela fala que as pessoas, quando fala alimentação saudável, pensam que a gente tem que comer aquelas coisas mirabolantes, né? Que ninguém sabe o que é, né? Aquelas coisas caríssimas, né? Que não tá na rotina do cardápio brasileiro, né? Mas não é nada disso. Você pode comer seu arroz, você pode comer seu feijão, até não só pode, como deve, porque o arroz e feijão é uma das comidas extraordinárias que o brasileiro tem e que estudos recentemente aí estão vendo que o brasileiro está perdendo o hábito de comer arroz e feijão, colocando mais comida industrializada no prato, né? E isso está acarretando ao quê? Problema de diabetes, pressão alta, obesidade, enfim, uma série de problemas aí, sendo que o arroz e feijão não dá isso, pelo contrário, ele é um super alimento, ele faz muito bem para a saúde e ele também tira a pessoa da desnutrição, porque ele é muito nutritivo, né? Então, tipo assim, você pode, quando fala em alimentação saudável, você tem que comer mais comida caseira, feita em casa, e menos industrializados. Não estou falando que você não pode comer nada industrializado. Você pode comer sim, mas só que uma coisa assim mais reduzida. Quanto mais comida caseira, feita em casa, in natura, que você fizer, melhor vai ser para a sua saúde. Né? É mais ou menos isso. É o básico, é simples, é fácil, não tem muito o que falar. É que muitas vezes tem alguns profissionais que, né, gostam de, sei lá, não sei, gosta de complicar, né, e dar aquelas dietas lindas, maravilhosas, com um monte de coisa cara, e que às vezes o básico é o essencial e que vai fazer toda a diferença na tua saúde. Às vezes sai de um profissional, né, como você disse, aí sai com uma lista gigantesca, sim, mas o essencial não está ali, sim, né? Comida in natura, entendeu? Fruta, verdura, legume, cereais, né? Pode comer carne, proteína, né? A carne que você tiver na sua casa, né? Enfim, mas busque o melhor, o que você pode, né? Mas sempre querendo uma coisa mais caseira e menos industrializado. Não estou falando que você não pode comer sim, mas não precisa de terrorismo nutricional, porque o que acontece hoje em dia é terrorismo nutricional. Ai, isso você jamais pode colocar no seu carrinho. Ai, isso, sabe assim, a pessoa começa a ter medo, ela nem sabe mais o que ela come. Porque ela fica com medo, cara, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer pipoca, não posso comer sorvete, não posso... Cara, mas que, né? Calma, né? É muito radicalismo na comida. Você pode sim, o que você tem que fazer é que não pode comer todo dia, o tempo todo, né? Você pode comer uma comida caseira diariamente e esporadicamente eu posso sim comer uma coisa industrializada, né? Normal, sem medo, sem pânico e sem terrorismo. O importante é você ter consciência sempre do que você acompanhada de um bom profissional, né, para que possa fazer o que você está falando, verdade. Sim, mas se você não tiver, por exemplo, não tem condições de passar com um nutricionista, ok, você pode buscar nas redes sociais essa nutricionista renomada, que ela dá dicas, ela tem vídeos, ela tem Instagram que dá dicas assim revolucionárias, porque hoje em dia o povo só quer complicar a vida da gente, colocar um monte de medo na gente. Qual que é o nome dela mesmo? Doutora Sophie Deran. Procure nas redes sociais. Eu não estou ganhando nada com isso. É que eu faço questão, porque eu acho que ela precisa ser mais divulgada, porque as pessoas não conhecem, as pessoas estão confusas, elas não sabem mais o que comer. E a doutora Sophie, ela fala muito a respeito sobre terrorismo nutricional, sobre essa cultura de dietas,
né, que deixa a pessoa cada vez mais doente, porque às vezes ela vai seguir uma dieta que não vai trazer só déficit para a saúde. Ela vai entrar em desequilíbrio nutricional ali, muitas vezes passando fome, né? Então, busca a doutora Sofia nas redes sociais, que vocês vão ter muitas dicas lá de graça. E tem o livro dela também. Ela escreveu vários livros. Um deles que eu posso logo de cara indicar para vocês é O Peso das Dietas. Tem PDF também, é só buscar na internet. Pesquisem, vocês vão achar. Nossa, que legal. Quantas dicas a gente deu no item aqui, que é o quarto, Sim. né? Gerenciar sua vida. E desse jeito, fazendo atividade física, fazendo um hobby, se alimentando de forma melhor, sem terrorismo, você vai fortalecer a sua saúde mental. Não somente física, mas mental também. Tá tudo interligado, né? A mente, o corpo é uma coisa só. Se o corpo vai mal, a mente vai mal. Se a mente vai mal, o corpo também vai. Nossa, que legal, hein, Bia? Então tá bom, vamos passar pro sexto? Qual que seria o sexto? O sexto? O sexto ou o quinto, hein? Acho que é o quinto, né? O quinto. Tá. Que é o autoconhecimento. Opa, esse é bom. Na verdade, o autoconhecimento todo esse programa, né? Vamos pensar, é para que as pessoas possam buscar autoconhecimento. Mas o que o autoconhecimento diz a respeito? Então, saber, né? As suas fortalezas, as suas fraquezas. Porque quando você conhece as suas fraquezas e o que você é mais forte, o que você é mais fraco, você começa a se compreender melhor. E para você compreender as outras pessoas, compreender o que elas sentem, o que elas fazem, o comportamento que elas têm, você primeiro vai ter que se compreender primeiro. Se você não se compreende, fica difícil você querer compreender o outro. É impossível, não dá, não tem como. Então, primeiro, autoconhecimento. Compreenda você primeiro. Depois você vai conseguir compreender os outros. E aí tão importante porque daí você vai aprender a não ser reativo. Porque quando a pessoa às vezes vem com pau e pedras para cima de você, você vai poder ter uma estratégia emocional mais inteligente naquele momento, da melhor forma possível, para você não ser uma pessoa reativo e agir da mesma forma que ela. Entendeu? Você pode agir de uma forma diferente, mais inteligente. Não estou falando aqui que você tem que apanhar, não é isso. Não estou falando isso, eu estou falando numa metáfora, né? Então, mas assim, você não vai ter as mesmas atitudes que ela, você vai ter equilíbrio emocional e saber agir da melhor forma possível sem como é que se diz? Exaltar. Legal. Autoconhecimento, hein, pessoal? Uhum. Agora a gente vai para agora é o sexto. Tá, qual seria o sexto? Falta 10 minutinhos. A gente tem o nosso Tá, então comunicação eficaz. A pessoa saber falar, se comunicar de uma forma clara e respeitosa e também saber ouvir atentamente o outro, né? Contribui para que você possa ter um equilíbrio emocional nas suas interações sociais. Teve um episódio aqui, Bia, que a gente fez a respeito disso aí, de como você se comunicar de uma maneira mais clara. Uhum. E eu lembro que no programa a gente trouxe vários exemplos aqui, que o quão é importante para vários aspectos você falar de uma maneira clara e as pessoas do outro lado, né, o receptor do que você está falando, conseguir compreender. Sim. Isso resolve um monte de coisa. O equilíbrio emocional está aqui. Muitas das coisas, porque até para expressar, você tem que saber, pelo menos a ponto de que você saiba até onde você pode falar e ser interpretado por isso. Sim, e também saber ouvir, né? Porque se você não sabe ouvir, fica difícil você se comunicar. Sim. Tá, o outro tópico é estabelecer limites. Como eu já falei, já tinha falado no início, né? Que é a proteção para o seu emocional, seu bem-estar, evitando sobrecarga emocional e exaustão. Eu já tinha falado anteriormente, que a gente falou no tópico anterior, né? Agora o oitavo tópico é uma técnica que chama Mindfulness. O que é a técnica de Mindfulness? É você saber ter a atenção plena no seu presente, né? Saber viver o seu presente.
O que acontece é aquelas pessoas que são muito aceleradas, que têm uma dificuldade imensa de focar no presente. Ela fica o tempo todo pensando no futuro, ou ela fica focando no passado, né? Fica com remorso, com culpa. Ai, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu conheci aquela pessoa? Por que eu não conheci aquela pessoa? Por que eu não fiz aquele negócio? Enfim, ela fica se remoendo, né? Isso dá uma exaustão emocional terrível. Então, o que você tem que fazer? Focar no presente. Como? Uma das técnicas é meditação, né? Mas peraí, como é que eu vou fazer meditação? Estou trabalhando, estou com um lugar, um monte de gente, como é que eu vou fazer? Calma aí. A meditação é quando você está mesmo na sua casa, num ambiente confortável, né, num lugar tranquilo, né, com silêncio, né, onde você pode parar, pensar, relaxar, num lugar confortável, né, pensar a respeito, ou se você puder também ouvir uma música, mas não é qualquer música, é uma música relaxante, uma música que ajude você a ficar mais tranquilo, né, mais suave. Né? Mas não dá para fazer isso, tem uma vida corrida, ok, tudo. Então o que você pode fazer nesse momento que você está pensando muito no futuro? Tem gente que está assim, piloto automático, né? Mas só que ela está fazendo as coisas que ela tem que fazer, as atividades do dia a dia, só que ela já está pensando no que ela tem que fazer daqui 2, 3 horas, ou daqui 15 minutos, ou amanhã ela já está pensando no que ela tem que fazer, né? Por exemplo, eu estou aqui agora, né? Mas a minha cabeça está lá na minha casa, o que eu tenho que fazer quando eu chegar, no dia seguinte, no trabalho, o paciente que eu tenho que atender, tudo. Então isso é uma exaustão tremenda e você acaba não vivendo da melhor forma e fazendo da melhor maneira o seu presente. Então quando você estiver trabalhando ou qualquer lugar que você esteja, né, que não dá para fazer meditação, a técnica que você pode fazer foca nas coisas que estão ao seu redor. Por exemplo, eu estou aqui agora no Vamos Pensar, né, na emissora, na MDTV. Eu estou pensando já amanhã, já no dia seguinte, nos meus atendimentos, nas tarefas que eu tenho de casa, enfim, eu vou focar aqui agora. Então, como é que eu ajudo a puxar meu pensamento para cá? Eu vou começar a observar as coisas que estão ao meu redor. Por exemplo, eu tenho e citar elas na minha mente. Eu estou vendo esse microfone, eu estou vendo essa mesa, eu estou vendo esse papel, eu estou vendo essa câmera, eu estou vendo esse monitor, eu estou vendo um vaso de flor ali, eu estou olhando essa parede, eu estou vendo essa pessoa. Então é uma forma de você treinar o seu cérebro, a trazer ele de volta, a sua mente, né? Traz de volta, olha aqui, você está no presente, presta atenção onde você está agora, que você está vivendo aqui, então você vai focar no que você está fazendo agora. Futuro é outra conversa, o passado não tem mais como mudar, então foca no presente, porque é uma forma de você garantir que você vai ter um futuro melhor. Se você não foca no teu presente, faz de qualquer jeito, o futuro vai ser incerto. Agora, o segredo para ter um bom futuro é você focar e dar o melhor de si para o seu presente. Isso vamos dizer assim, resumidamente, o que é o Mindfulness. Nossa, muito legal. Esse Mindfulness aí, pesquisem bastante sobre isso, tem bastante coisa para pesquisar. Tem bastante coisa, isso aí é só a pontinha uma pincelada. Aí tem agora o 9, né? O 9, que é autoaceitação. Que é aceitar a si mesmo, incluindo suas próprias imperfeições e vulnerabilidades. É uma base importante para o equilíbrio emocional. Ou seja, como é que se diz? Uma pessoa tolerante consigo mesmo. Tem gente que não é. Aquela pessoa que eu sei que eu sou imperfeita, eu sei que tenho várias coisas para melhorar. Ela sabendo disso, uma pessoa realista com ela mesma, a ponto de dar um equilíbrio. Peraí, eu tenho todas essas coisas. E eu tenho que saber que eu tenho isso, né? Ninguém tem que ser mais ou menos do que ele é mesmo, que ele é para si mesmo, né? Porque tem gente que ela como é que fala, se cobra muita perfeição, né? Tudo que ela faz, e ela às vezes ela fez super bem aquela coisa, mas ela não tá bom ainda, e ela se pune por causa disso, né? Então isso é muito ruim, dá um desequilíbrio e uma exaustão demais, a pessoa adoece. Então ela precisa ser muitas vezes intolerante e reconhecer que ninguém é perfeito, não, né? E temos as nossas imperfeições, as nossas vulnerabilidades. Não estou falando que você precisa ficar estagnado. Se está te causando algum desconforto, você pode sim trabalhar, mas de forma
calma, suave. Ninguém é perfeito, você não vai conseguir ser perfeito aqui. Perfeito aqui só Deus e Jesus Cristo. Falou bem, né? Tá? E a última, que é a consciência emocional e a regulação emocional. Consciência emocional é reconhecer sentimentos à medida que surgem. Tem gente que nem sabe sentir, que nem sabe se escutar. Às vezes está com raiva, às vezes está com tristeza, às vezes, sei lá, está com algum sentimento, ela nem consegue decifrar o que ela está sentindo. Que ela está no piloto automático, ela está assim, anestesiada ali, entendeu? Porque ela está tão desequilibrada que ela não consegue nem identificar as emoções. Então tá aí um ponto, preste atenção em si mesmo, dê atenção ao que você tá, aquele autoconhecimento a ponto de saber o temperamento, saber qual o momento que eu estou vivendo ali interno, se eu estou feliz, se eu estou triste, pelo menos identificar. Aprenda a se autoescutar. Só frisando, uma coisa que ajuda muito a você a aprender a se autoescutar, a terapia ajuda e também o estudo da psicanálise. Por isso que eu recomendo vocês fazer um curso, né? Por exemplo, às vezes sai até mais barato do que fazer uma terapia, porque terapia realmente às vezes requer um investimento muito alto, né? Se você no momento não tem como arcar com as despesas de fazer uma terapia, você pode estar cursando um curso de psicanálise, que vai ser bem mais barato e vai te ajudar em muito no seu autoconhecimento. Então eu aconselho vocês, né? Eu recomendo vocês, eu indico a Escola de Psicanálise Intelecto. É importante, porque eles trabalham com todas as técnicas para preparar e você já aprende a ponto de você, pelo menos eu estou me entendendo porque eu estou estudando a psicanálise. Exatamente, você aprende a compreender como é que funciona o inconsciente humano e as emoções. Agora a última é regulação emocional. Eu falei da consciência emocional, regulação emocional. Regulação emocional são as estratégias para lidar com o estresse, a ansiedade e outras emoções intensas, né? Mas saber lidar de uma maneira saudável. Por exemplo, como eu falei, fazer um hobby, atividade física, recreação salutar, né? Tá do lado das pessoas que você gosta, impor limites, arestas, o mindfulness que eu acabei de citar aqui para vocês. Enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer, terapia, né, estudo da psicanálise, enfim, uma série de coisas que você pode ajudar na sua regulação emocional. Que legal, hein, Bia? Pelo jeito, acho que quem está aí do outro lado da telinha e se um dia ouviu falar sobre equilíbrio emocional, ouviu muitas dicas aqui hoje. Essas 10 dicas aqui, 10 itens, né, a respeito que você trouxe aqui, acredito que pode ajudar a pessoa a dar esse equilíbrio bastante, né, Bia? Sim, esse os pilares, vamos dizer assim, né? Nossa, que legal. Então, você aí do outro lado da telinha, quero meu equilíbrio emocional. Poxa, volta de novo em algum lugar nas redes da MDTV, assiste de novo se você não perdeu algum detalhinho aqui que foi muito importante. Pia, acho que bem legal a gente trazer esse assunto. Gostei muito, né? Acredito que quem está também em casa aí, né, deve ter gostado bastante desses assuntos aí. Mas obrigado, viu, Bia, por trazer todo o seu conhecimento a respeito disso e ajudar todo mundo aqui, né? Você também trouxe seu conhecimento aí, não foi só eu. Que legal, né? Mas que legal, a gente... É bom a gente trabalhar em conjunto assim para ajudar as pessoas. Então, obrigado por estar aqui novamente, por agora sempre estar à frente comigo aqui agora fazendo a apresentação do programa. Sim, agora eu vou estar sempre aqui no canal MDTV e estar participando aqui do programa. Né? Legal, então. Então, agradeço demais. Então, nos vemos no próximo programa aqui. E o recadinho que eu queria deixar para você aí do outro lado da telinha, devido a todas essas coisas importantes que falamos aqui, eu te digo, vamos pensar?